Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Joseilton, professor de filosofia. Hoje falaremos de Aristóteles e dois dos seus conceitos que nos ajudarão a entender as suas ideias quanto à teoria do conhecimento, o conceito de organização do conhecimento e de abstração. Aristóteles foi um dos notáveis alunos de Platão. No entanto, ele não seguiu os passos do seu mestre em tudo, principalmente em sua ideia quanto à origem do conhecimento. Enquanto Platão entendia a existência em dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível, Aristóteles entendia que existia apenas um único mundo, o mundo do qual experimentamos, o mundo em que vivemos, o mundo da experiência. Então, se para Aristóteles não existia mundo das ideias, apenas esse mundo do qual percebemos através dos nossos sentidos, podemos confiar em nossos sentidos para alcançarmos o conhecimento verdadeiro das coisas? Para Aristóteles, sim. Bastava que se organizasse conhecimento sobre as coisas, e isso envolve classificar segundo as espécies e gêneros e outras características, bem como a identificação das causas da sua existência e das suas transformações. Na verdade, Aristóteles ficou tão fascinado com essa forma de conhecer, através dos sentidos apenas, que classificou um monte de coisas, usando sempre critérios diversos. E um dos seus métodos envolvia também a classificação rigorosa dos objetos de estudos e das ciências responsáveis por eles, das quais classificou três tipos fundamentais. As que ele chamava de produtivas, que eram representadas pelas artes e pelas técnicas, como a agricultura, tecelagem e engenharia. As práticas, que eram representadas pela ética e pela política, as quais interessavam a conduta do ser humano como indivíduo cidadão. E as teoréticas, que eram representadas pela matemática, pela física e principalmente pela filosofia, saberes teóricos ligados à reflexão e à busca de uma compreensão intelectual da realidade. Então, com esse tanto de classificações, Aristóteles seguiu em busca do conhecimento das coisas, fortalecendo assim suas ideias antiplatônicas e reafirmando que o conhecimento advinha do mundo das experiências, ou seja, apenas pelos sentidos poderíamos alcançar o conhecimento. Passou a dedicar-se à investigação dos processos e dos objetos, os quais chamou de formas sensíveis. Para Aristóteles, cada um dos cinco sentidos poderia captar formas sensíveis próprias, como as cores, os sons e os odores. Por isso, eram chamados de sentidos próprios. Além deles, esse filósofo apontava a existência de um sentido comum, capaz de captar formas sensíveis comuns, como a quietude, o movimento e a grandeza, que não seriam percebidos por um ou por outro sentido em particular. Sendo assim, ele considerava as sensações como marcas deixadas nos sentidos próprios e no sentido comum pelas formas sensíveis. Delas seriam derivadas, em primeiro lugar, a fantasia, que é a capacidade de construir imagens das formas sensíveis. Em segundo lugar, a memória, que é a capacidade de conservar imagens das formas sensíveis. E em terceiro e último lugar, a experiência, que nada mais é do que o resultado da acumulação de imagens sensíveis na memória. Também considerava a experiência a base para chegar a uma nova etapa, o conhecimento inteligível. Nessa etapa, o conhecimento poderia apreender as formas inteligíveis presentes nos diferentes objetos particulares. No pensamento aristotélico, o intelecto era entendido justamente como a capacidade de apreender as formas inteligíveis. Por isso, era chamado de intelecto potencial, e quando realizava tal apreensão, ele se tornava intelecto atual. Chegamos então ao segundo conceito para entendermos a epistemologia aristotélica, que é o conceito de abstração. De acordo com essa teoria, as formas inteligíveis eram percebidas por meio da abstração realizada pelo intelecto, a qual, por sua vez,
consistia em extrair as formas inteligíveis dos próprios objetos sensíveis. Isso pode ser explicado da seguinte maneira: após a observação de inúmeros cavalos, por exemplo, em virtude da semelhança entre eles, o intelecto apreenderia a forma inteligível cavalo por meio da abstração. Da mesma forma, após a observação de inúmeros pássaros, mamíferos, peixes e insetos, apreenderia a forma inteligível do animal. Portanto, no pensamento aristotélico, as essências, as formas e as ideias correspondiam às espécies e aos gêneros dos seres e dos objetos particulares, e não às ideias presentes no mundo inteligível, como afirmava Platão. Nesse sentido, para Aristóteles, o conhecimento seria resultado da experiência e da abstração, ou seja, com base nas sensações geradas nos sentidos pelas formas sensíveis, o intelecto poderia realizar a abstração e, desse modo, alcançar as formas inteligíveis, ou seja, as essências e as ideias. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado e que tenham gostado. Grande abraço a todos e até mais!